A cada lugar que visito, tenho mais convicção do que as coisas estão caminhando bem, no sentido de colocarmos o turismo entre as principais forças econômicas do país. Gastão Vieira, ministro do Turismo. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Assunto do Dia Pernambuco, das praias, da gastronomia, das cidades históricas, dentre todas as coisas que Pernambuco tem. Essas são os interesses de quem vem visitar o estado. O turismo em Pernambuco tem crescido significativamente e são diversos os fatores que o impulsionam esse crescimento. Uma pesquisa realizada pelo Recife Convention Bureau mostra que a avaliação geral de 77% dos pesquisadores indicaram os preços praticados pelos serviços locais de turismo e 47% prolongaram a permanência em mais 3 dias, mostrando que o estado é economicamente acessível para fins turísticos. Além de toda a beleza do estado, a hospitalidade dos pernambucanos é algo sem igual, é algo acolhedor para os turistas. E como você bem sabe, este é o nosso tema de hoje no programa Assunto Dia e você já pode participar conosco. Mas antes, vamos acompanhar essa matéria introdutória com a nossa repórter Tânia Silva. Passear pelas belas praias e conhecer os lugares históricos como as ruas e monumentos de Pernambuco é o desejo de muitos turistas. As belas paisagens encantam aqueles que chegam pela primeira vez por aqui. É principalmente na alta estação que o número de visitantes no estado cresce. Eles chegam de todas as partes do mundo e buscam aqui alternativas de lazer e entretenimento. Porto de Galinha, né? Tem aqui Itamaracá, tem Boa Viagem, que não deixa de ser um ponto turístico muito bonito. E outros, nossa cidade é rica em ponto turístico. Segundo mostra a pesquisa sobre o estudo da demanda internacional do Brasil, feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, lazer é o principal motivo de viagem para 46,1% dos entrevistados, enquanto para 23,3% a motivação está relacionada a negócios, eventos e convenções. Além da rica cultura e das belezas naturais, outros fatores contribuem para o crescimento do turismo em Pernambuco. Os investimentos na área de infraestrutura têm gerado mais emprego e renda para a indústria hoteleira. Pernambuco está entre os 15 destinos brasileiros mais procurados pelos turistas. O resultado está atrelado ao momento positivo que o estado vive atualmente. A construção de novos complexos hoteleiros e a recuperação das vias de acesso tem melhorado a infraestrutura e vem gerando recursos para o setor de turismo. Porém, ainda é preciso investir na qualidade do serviço prestado para que quem chegue aqui volte novamente. Os nossos governantes precisam ser antenados em relação ao turismo, né? Precisamos melhorar a infraestrutura, a questão de serviços, entre outras questões. De janeiro a setembro de 2010, Pernambuco recebeu mais de 2 milhões de desembarques, incluindo passageiros vindos do exterior. Este número deverá aumentar com a Copa de 2014. Será que teremos capacidade para atender a demanda? Eu acredito que precisa de muito trabalho, precisa de muita dedicação para atender todos esses turismos que vêm. E eu acredito que com a força do Estado nós vamos ter condições de atender a todos. Principalmente porque é um período, e é sazonal, né? Como o verão e também, no caso, a Copa, que vai ser um curto período, né? Embora que aqui esteja sendo inflacionado, inclusive pela procura pela migração, tanto o pessoal do sul que vem por causa de Suape, para ocupar tanto as acomodações dos hotéis e também dos apartamentos, que vai ser realmente vai complicar, vai ser um fator complicador nesse fato. Mas eu acredito que com o jeitinho brasileiro tudo se resolve. Outras informações sobre o turismo em Pernambuco e as perspectivas para o desenvolvimento do setor, você vê agora com Felipe Cavalcante no Assunto do Dia.
também belíssimas paisagens, né? Conferimos aí a matéria da repórter Tânia Silva e eu quero agradecer a ela e a toda a equipe que participou desse trabalho. Pernambuco é um estado em desenvolvimento e, como todos nós sabemos, o evento esportivo que acontecerá nos próximos anos vai movimentar muito dinheiro, né? E vai movimentar também a questão do turismo. E para isso é importante que a nossa gente esteja preparada. Algumas cidades já estão qualificadas e já estão qualificando também seus moradores para que estes tenham oportunidade no mercado de trabalho de serem inseridos e também estejam aptos a receberem esses turistas e, consequentemente, movimentar a economia do estado, que todos nós esperamos por isso. Pois bem, esse é um assunto de suma importância, economicamente falando, para o nosso estado, não só para o nosso estado, mas para todo o Brasil, é questão do turismo, não é? Nos próximos anos a gente vai investir bastante nisso, espera-se que se invista bastante nisso. E a gente vai continuar debatendo durante esses 3 blocos do programa esse assunto aqui, que é o assunto do dia de hoje, é justamente a questão do desenvolvimento do turismo em Pernambuco e você pode participar conosco através das nossas linhas interativas, sempre passando no rodapé do seu vídeo, 0 operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. E hoje contamos com a presença aqui em nossos estúdios do presidente da Câmara Empresarial de Turismo, o SET Pernambuco, o José Otávio Meira Lins. Seja bem-vindo aqui também. E contamos com a presença também do professor Luiz Henrique Souza, ele que é professor do Departamento de Hotelaria e Turismo da Universidade Federal de Pernambuco. Sejam bem-vindos também. E você, como já disse, tem as nossas linhas interativas à sua disposição. Também contamos com as redes sociais. Você pode nos encontrar lá no Twitter, através do @assunto do dia RBC. @assunto do dia RBC. Lá no Facebook, simplesmente nos procure por Assunto do Dia. Assunto do Dia no Facebook e no Twitter, @assunto do dia RBC. Eu quero agradecer a todos aqueles que nos assistem em Caruaru pelo Canal 6, em Santa Cruz do Capibaribe, em toda a região metropolitana aqui do Recife, também pelo Canal 14, no Litoral Sul, através do Canal 28, no Cabo de Santo Agostinho, e em todo o Brasil, via satélite pela Parabólica. Muito obrigado a vocês de outros estados que também, vez por outra, participam aqui conosco, mandando suas perguntas, seus comentários. Muito obrigado mesmo, seja onde você estiver, muito obrigado pela sua audiência. E vocês também que nos assistem através da internet, através do nosso site, o www.rbctv.com.br. Vai nosso abraço aí para vocês. Se você faz turismo, se você gosta, não é, de praticar algum tipo de esporte ou até mesmo visitar outras cidades, não deixe de perder esse programa. Convide também outros amigos aí, parentes, enfim, para estarem assistindo aqui ao programa Assunto do Dia. Sejam bem-vindos aqui ao programa. E um assunto de suma importância é a questão do turismo, que tem crescido bastante no nosso país. Diversos pontos, né, diversas cidades têm sido bastante trabalhadas para que o turismo possa crescer mais. E Pernambuco pode-se dizer isso também, José Otávio, que Pernambuco tem esse potencial turístico bastante forte? Olha, nós temos um super potencial, porque Pernambuco agrega, além de sol e mar, que é o que todo o Nordeste tem, a gente agrega um potencial na área de cultura muito grande. E isso é um produto ímpar, porque é um produto que está estocado aí desde antes de 1500, ou seja, que agora a gente está botando na prateleira. Ou seja, isso tem sido o principal motivo que tem feito as pessoas que vêm para cá, não só a lazer, mas também vêm a negócio de voltarem para o estado. A taxa de retorno é muito grande. As pesquisas do Convention provam isso. As pessoas ficam satisfeitas justamente por conta desse diferencial. Ou seja, quem pode oferecer, por exemplo, uma civilização completa baseada no açúcar? Só Pernambuco. Tem muitas outras coisas. Se a gente abrir o armazém da cultura, a gente vai encher o balcão. Tem que abrir devagarzinho e vai botando lentamente no balcão. E com certeza devemos atrair mais e mais turistas. A gente sabe que temos um potencial histórico muito grande, muito vasto aqui no Brasil, no caso, principalmente em Pernambuco, não é? E eu queria saber já do professor Luiz Henrique, realmente Pernambuco hoje, não é? Não com esse advento da Copa do Mundo, mas já vem sendo trabalhado para atrair mais e mais turistas, não só de outros estados do país, mas de outros países, enfim? Bom dia a todos os telespectadores.
Eu gostaria de agradecer, Felipe, a você e a sua produção pela oportunidade de estar aqui nesse programa, somente para falar de uma coisa que é muito estimulante, falar de um tema muito importante para o nosso estado, que é o turismo, né? E especificamente sobre a sua pergunta, sim, o estado de Pernambuco desenvolve uma série de programas, de projetos que nós poderíamos falar de marketing de destinos, inovadores, por sinal, que conseguem, não é, aumentar esse fluxo de turistas, também na sua qualidade, também um fluxo de turista específico de diversos segmentos, não somente o sol e praia, como o Zé Otávio falou, mas também um turista ávido em consumir cultura, nossa cultura. Eu tenho um exemplo interessante, porque eu já morei em outros estados, e quando as pessoas assim, ouviam falar que eu era de Pernambuco, falavam, ah, nossa, Pernambuco tem muita cultura, não é? E isso me chamava a atenção, porque eu esperava que a pessoa falasse, ah, Pernambuco tem praias maravilhosas. Não, a imagem de Pernambuco hoje é esse diferencial. Então quer dizer que ao longo dos anos vem sendo construída aí uma cultura, digamos assim, uma nova visão de Pernambuco, não só de Pernambuco, de todo o Nordeste, né? A gente tem tentado levar um diferencial, ou seja, quando você está competindo no mercado com muitas pessoas que oferecem o mesmo produto, você tem que basicamente se segmentar e procurar a coisa ímpar que você tem. E a cultura é esse principal programa. A gente tem tido muita sorte, ou seja, eu tive na BH, no Convention, e nós trabalhamos com projetos específicos que foi reposicionar o produto. A gente estava concorrendo com outros produtos da mesma forma e estavam perdendo o mercado. A partir do momento que a gente segmentou em cultura e começou a oferecer esse produto diferencial, a gente começou a sentir o resultado. Fizemos muitos programas, ou seja, reposicionamos totalmente o produto. O produto Pernambuco, o produto Recife, hoje é um produto totalmente diferenciado. Nós estamos agora melhorando e criando novos produtos, que a gente pode falar depois. Há uma tentativa agora, foi lançada na própria Bávia, a criação de um Natal em Gravatá. Gravatá é um polo que hoje já tem um polo, por exemplo, de eventos e convenções, mas que ele precisa, fora a Semana Santa e o São João, ele precisa criar mais produtos, a gente precisa criar mais produtos. E o Natal é um desses produtos, o Réveillon no Recife é um excelente produto. Você veja, Florianópolis e Rio de Janeiro criaram esse produto, a hotelaria fica cheia nesse período. Agora, se fôssemos citar num nível, um ranking assim, né? Pernambuco está entre os estados que mais tem destino de turistas, né? Entre os 15 estados brasileiros. Mas no Nordeste, na região Nordeste, quais são os outros estados que estão aí bem no pé de Pernambuco, ali, seguindo ali, de repente podem tentar... Ninguém está bem como a gente. Eu vou explicar para você. Nem a Bahia, nem o Ceará? Não, muito menos, muito menos. Primeiro porque eles não têm essa fatia de produto. O professor está aqui, ele sabe que a gente tem um bolo, o mercado é um bolo, se fosse um bolo. E se você tem umas fatias bem divididas, às vezes dá um problema numa dessas fatias e se você tem ele bem dividido, você não sofre. É a questão do Pernambuco. Pernambuco está... O market share de Pernambuco é extremamente bem dividido. A gente tem turismo de negócio, turismo de convenções, turismo religioso. Você tem turismo, inclusive, coisas que não foram nem criadas, turismo indígena. Pernambuco é a segunda maior população indígena do Brasil, maior do que a do Pará, ou seja, só menor do que a do Amazonas, população indígena. Ou seja, esse mercado não foi nem explorado. Nós temos muitas coisas que precisam ser exploradas ainda. Muitas, é isso que eu digo, a gente não pode botar tudo na prateleira de uma vez. A gente está levando lentamente. Agora, tem que ser levado de uma forma profissional. Depois a gente vai falar que por detrás disso, aí vamos conversar muito sobre formação do pessoal. Não estou querendo me meter na sua pauta, não, mas eu acho que a gente tem que falar, o objetivo da SET, da Câmara Empresarial, é justamente esse. Pronto, e daqui a pouquinho a gente vai saber um pouquinho, mas eu queria saber justamente do professor Luiz, como o senhor avalia, ao longo da história, por exemplo, de 20 anos atrás, né, para cá, esse trabalho que vem sendo construído, justamente para levar para fora do país, para outros países, não é? Uma nova cultura, uma nova visão de Pernambuco, do Brasil mesmo. Vem sendo construído isso com bastante esforço, não é? Sim, o poder público sempre realiza campanhas de marketing promocional através da Embratur. E o Ministério do Turismo desenvolveu o programa dos 65 destinos indutores em todo o Brasil. E dentre esses 65 destinos indutores, nós temos 3 aqui em Pernambuco, que é Recife, Fernando de Noronha e Porto de Galinhas. Então, são destinos capazes de induzir
o desenvolvimento nas regiões vizinhas, né? O desenvolvimento turístico. Então, os programas da Embratur, como por exemplo o Aquarela do Brasil, fazem esse tipo de promoção do destino. O Brasil está presente sempre está presente nas grandes feiras internacionais de turismo, como a BTL de Lisboa, como a Fitur em Madrid, e isso então consolida a imagem, né, dessa diversificação, porque o Brasil trabalha diversos segmentos do turismo, o cultural, o ecológico, o sol e praia, o turismo de negócios, de eventos. Então, essa participação do Brasil nessas promoções internacionais realmente assevera essa vinda de turistas para o nosso país e para o nosso estado, porque Pernambuco também se faz presente nesses eventos internacionais. E isso garante, então, um fluxo e uma demanda constante para o nosso estado. Nós podemos afirmar seguramente que o problema da sazonalidade, que é um problema comum ao fenômeno turístico, não existe mais para Recife, certo? No Recife, devido a essa diversidade de segmentos. Hoje, Pernambuco vive um momento ímpar no que tange à sua economia, ao desenvolvimento econômico. Então, dispensa comentários falar sobre Suape, por exemplo, aqui, não é? Sobre o polo Porto Industrial de Suape. E nós temos outras atividades econômicas que estão sendo bastante desenvolvidas. A exemplo, fábrica da Fiat em Novartis. A fábrica da Fiat, que vem então para o litoral norte, propiciando o desenvolvimento daquela região. Nós temos o polo farmacêutico, nós temos um polo tecnológico, um polo de saúde, um polo têxtil. Então, todas essas atividades econômicas fomentam também, trazem também o desenvolvimento do turismo, principalmente o turismo de negócios e de eventos. Que então garante a ocupação hoteleira dos nossos hotéis, movimenta restaurantes e, como disse o José Otávio, esse turista que vem a negócio, que vem participar de um evento em Pernambuco, ele fica interessado em voltar e trazer a sua família. Então, é muito positiva essas ações de propaganda e de marketing que são desenvolvidas tanto internamente como também no mercado externo. Muito bem, professor Luiz Henrique. A gente vai dar uma pausa aqui no nosso debate, mas vamos agora acompanhar a previsão do tempo para hoje e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos acompanhar a previsão do tempo. A previsão para quase todo o estado é de sol, podendo chover a qualquer hora. Em Petrolina, a previsão é de tempo chuvoso e à tarde e à noite também. Em Recife, a mínima é de 22 e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Caruaru, a mínima de 31 e a mínima de 19 e a máxima pode chegar a 31 graus. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. Em Arco Verde, a máxima chega a 29 graus. Já em Petrolina, a mínima é de 22 e a máxima pode chegar a 30 graus. Acompanhamos aí a previsão do tempo para hoje no estado de Pernambuco. A gente vai a um breve intervalo. Não saia daí e participe aqui conosco no programa Assunto do Dia 3424-1977. Lembrando, 0 operadora 81 3424-1977. Daqui a pouco a gente volta. Você fica agora com Fala Cidadão. Pernambuco está preparado para receber tantos turistas? Na minha opinião, não, porque esse dinheiro está sendo investido nesse material de Copa, tudo podia ser investido em educação, porque o povo em si não está preparado, da escola, a base, que o governo não investe nessa área. E como sempre, o governo é sempre culpado de tudo, e depois do governo, nós que somos eleitores, que mantemos sempre os mesmos governos, apesar de não estar tratando de política, e a gente está mudando o caminho, mas é que infelizmente tudo que você vê, se você falar em educação, se você falar em cultura, se você falar em turismo, se você falar em indústria, se você falar em economia e se você falar no pão que você compra todo dia, aí você depois por trás vai ter política e muita gente diz, mas não é política, mas no final sempre a culpa é da política e de nós que mantemos políticos lá, e eu acredito que não está preparado. Pernambuco está preparado para receber tantos turistas? Com certeza. Nós temos Muro Alto, Porto de Galinha e tem muitos hotéis aí para ser renovados e restaurados. E eu creio que não vai faltar. Eu acho que vai ser um sucesso. Desde que chega a Copa do Mundo e os empresários estão prontos para isso.
Muito bem, este é o segundo bloco do programa Assunto do Dia. Uma das cidades mais visitadas pelos turistas aqui em Pernambuco é Caruaru, no agreste do estado, que estão nos acompanhando também pelo Canal 6. Mandar um abraço forte para todos que estão nos assistindo em Caruaru. A cidade se destaca pela produção de artesanato feito com barro e também pela famosa Feira de Caruaru. Próximo a Caruaru estão as cidades de Toritama e Santa Cruz do Caparibe, também que nos assistem pelo Canal 14, que recebe muitos turistas em busca de mercadorias, já que o local se destaca pelo polo têxtil. Isso é apenas parte do atrativo que o nosso estado agrega, e para você saber um pouco mais, continue assistindo ao programa Assunto do Dia e agora acompanhe também a Crônica do Dia com o professor Djailton Araújo, ele que é chefe do Departamento de Hotelaria e Turismo da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos acompanhar. Pernambuco, turisticamente falando, vem vivenciando uma época áurea no seu turismo. Há cerca de 2 anos atrás, né, o turismo pernambucano vem apresentando taxas crescentes em termos de fluxo, tanto turismo interno, doméstico, quanto o turismo internacional. A partir da elaboração do plano estratégico do turismo em Pernambuco, quando o governo do estado passou a tentar interiorizar a atividade turística, tá? Isso foi praticamente uma mudança no foco do turismo do estado, que tradicionalmente era centrado em termos do binômio sol e praia. A partir do plano estratégico e de uma nova visão, né, e a partir das ideias de interiorização, hoje são 10 rotas trabalhadas, voltadas para o interior do estado, né? A gente percebe o crescimento do turismo em outras regiões, notadamente no Vale do São Francisco, tá? E, na verdade, a gente verifica, até porque recentemente houve uma reunião do Conselho Estadual de Turismo na cidade de Petrolina. Eu represento a Universidade Federal de Pernambuco nesse conselho e a gente pôde constatar todo o crescimento dessa atividade. Tá? Porém, até em termos naturais, todo crescimento ele gera distorções, né? Existem desequilíbrios quando se está crescendo. E isso não poderia deixar de acontecer também na atividade turística. Na verdade, a gente está crescendo em termos de fluxo, mas, por exemplo, nós precisamos, para consolidar esse crescimento, de mais hotéis, né? Tá aí, estamos às vésperas de uma Copa do Mundo, e aí, graças a Deus, a imprensa já está divulgando, né, que nós vamos ter até a Copa de 2014, 14 novos hotéis, né, somente na região metropolitana do Recife. Tá? E esse crescimento está fazendo com que a gente comece a se preocupar em equilibrar outras áreas em que Pernambuco apresenta um forte potencial de crescimento, né? A exemplo do turismo náutico, né? Turismo de mergulho, por incrível que pareça, é lá fora que a gente sabe que Recife é a capital nacional dos mergulhos, tá? Mas aqui no nosso estado é aquela coisa de o santo de casa não faz milagre, tá? Então, é um produto acabado, um produto pronto, porque a natureza nos doou a história nos doou com mais de 20 naufrágios na nossa costa. Tá? E aí você tem um forte potencial para poder crescer e, consequentemente, desenvolver ainda mais o estado e a sociedade de Pernambuco. Os nossos sinceros agradecimentos ao professor Djailton Araújo, né, contribuindo aqui conosco, fazendo parte aqui da Crônica do Dia sobre o desenvolvimento turístico em Pernambuco. E vamos continuar o nosso debate aqui. Contamos com a presença em nossos estúdios do presidente da Câmara Empresarial de Turismo, o SET de Pernambuco, o José Otávio Meira Lins, e também o professor Luiz Henrique Souza, ele que é professor do Departamento de Hotelaria e Turismo da Universidade Federal de Pernambuco. Ouvimos aí a participação do professor Djailton Araújo, nos trazendo aí uma crônica, uma observação geral sobre o desenvolvimento turístico, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, que está em grande crescimento. Mas falando sobre esse grande crescimento, a gente precisa de profissionais capacitados. Eu já queria saber aqui, primeiramente do professor Luiz Henrique, quais são os cursos que as pessoas podem procurar para se capacitarem melhor, para receberem bem esses turistas? Bom,
A capacitação, ela traz a qualidade na prestação do serviço, porque o fator humano na prestação de serviço é algo muito forte. Você tem ali um profissional diante de um turista, né? E naquele momento, que a literatura chama de momento da verdade, não pode acontecer erros. Tá? Tem que realmente exercer a atividade, o profissional precisa exercer a atividade de forma correta, de forma profissional, com competência técnica, saber receber muito bem, seja nos hotéis, nos restaurantes, nos museus, nos locais de entretenimento. Então há, sem dúvida alguma, sem sombras de dúvidas, um grande leque de oportunidades em capacitação, que vai desde a preparação dos serviços, vamos dizer assim, operacionais do turismo, como, por exemplo, camareira de hotéis, governança, garçons em restaurantes, guias em turismo. A profissão de guia é uma profissão regulamentada, você precisa fazer um curso com carga horária específica e obter o certificado do Ministério de Turismo. Então, isso é um sinal de profissionalismo, de qualidade, de oferecer serviços com qualidade. E também temos capacitações em idiomas, por exemplo, que é fundamental. No evento, nesse mega evento Copa do Mundo e Olimpíadas lá no Rio de Janeiro, que demandará fluxo também para todo o Brasil, vamos ter turistas de todas as partes do mundo e precisamos conhecer pelo menos a língua inglesa, que é a língua internacional, a língua mais utilizada. Então, desde o taxista ao pessoal que trabalha nos hotéis, as equipes que trabalham em hotéis e restaurantes, o mínimo para saber se comunicar em inglês, é importante esse tipo de capacitação. Tive até um curso oferecido pelo Ministério da Cultura, se não me engano, e também Fundação Roberto Marinho, que é o Lá Turista, né? Inclusive muitas pessoas que vão trabalhar nesses eventos estão tentando se capacitar para que possam receber bem. A gente observa que até a Copa do Mundo, pelo menos aqui em Recife, vão ser construídos 14 novos hotéis, né? Há uma necessidade de crescimento e há também uma necessidade de capacitação, não é, José Otávio? Veja, serão 14 ou mais novos hotéis. Né? Na verdade, o que você tem hoje você tem hotéis que estão com os projetos já aprovados e em andamento e alguns que estão em andamento. Ou seja, a gente tem que contando com os que já estão em andamento, nós vamos ter basicamente 5.400 novos apartamentos. Isso demanda uma formação de pessoal muito grande. Não só nas áreas básicas de camareira, mas você tem uma área, por exemplo, que nós somos fortíssimos, Pernambuco hoje é fortíssimo, que chama-se eventos. A gente precisa criar tecnólogos na área de gestão de eventos. Ou seja, cada bom hotel tem 10, 12 locais de eventos, você tem um centro de convenções, você tem novos centros de convenções sendo construídos. Então, a gente precisa criar. E para isso é que foi criada a Câmara Empresarial. A Câmara Empresarial é um lugar onde se cria uma ligação entre o empresariado e a academia. Porque, às vezes, há uma separação entre o empresário e a academia. Às vezes, o mundo real está pedindo não é o que a academia está oferecendo. Nós vamos conseguir isso com a Câmara. A Câmara ela está dentro da FEComércio, que é a federação que engloba as empresas de turismo, e que tem sobre seu guarda-chuva o sistema S, ou seja, SESC, SENAC, SEBRAE, tudo isso que tem que trabalhar para que as coisas deem certo. Não só para a Copa do Mundo, as coisas têm que dar certo daqui para frente. É verdade. A gente tem que se internacionalizar, o destino tem que se internacionalizar, porque senão vão internacionalizar a gente, como diz aqui em Pernambuco, na marra. Porque o petróleo, o gás, todas essas indústrias novas que estão vindo para aqui, estão trazendo pessoas de fora, ou seja, o cara tem que falar inglês, não é porque vai um dia chegar um turista que vai vir aqui, né? Ele tem que falar inglês porque esse pessoal já está aqui, vindo prestar serviço a uma Petrobras, a uma Fiat, a uma coisa. Então, o objetivo da Câmara, o primeiro objetivo da Câmara é a aproximação entre a academia e o empresariado. Para isso, nós estamos trabalhando em 2 focos. Primeiro, ver exatamente, vamos fazer uma pesquisa detalhada do que é que o empresariado está demandando de mão de obra, ou seja, para que a academia possa oferecer, ela tem a estrutura e possa oferecer o que a gente quer. E vamos partir também para um negócio interessante, professor, é que você fez uma pergunta aí e ficou todo mundo assim, quando se fala de estatística no setor de turismo, há um achismo, ou seja, uma suposição, né? Eu sei que um hóspede,
Quando ele entra no meu hotel, ele senta na cama, ele na mesma hora ele movimenta 52 atividades econômicas. Você vê como o setor de turismo é importante, diretamente, porque indiretamente ele movimenta a sociedade toda. Então, nós vamos trabalhar outra fonte, além de ser essa questão da formação, de definir a verdadeira formação do pessoal, nós vamos trabalhar forte em estatística. O que é que nós somos, o que é que nós produzimos, quanto é que nós empregamos, tudo isso detalhadamente, para que, primeiro, a gente possa saber, com estatística você sabe o caminho que vai seguir. Então, esses são os dois principais objetivos, meus dois compromissos com o professor Josias Albuquerque, lá da FEComércio, que é juntar todo o setor e fazer isso. Essa questão da estatística levantada pelo Zé Otávio é de suma importância para a gestão de destinos turísticos, porque é através de dados estatísticos que se é possível tomar decisões em turismo. Então eu costumo chamar a expressão, usar a expressão necessário criar a chamada inteligência em turismo, para que se possa tomar decisões acertadas. Então, às vezes a estatística traz ali os dados brutos, mas aquele que detém a expertise do setor vai olhar para aqueles dados brutos e vai traduzir, refinar e vai traduzi-los em informações importantes para a tomada de decisão. Certo? Então, se você olha, hoje, o turista, ele vem a Pernambuco, segundo dados do Ministério do Turismo, cerca de quase 30% dos turistas vêm a Pernambuco obtendo informações da internet. Então, como estão os nossos portais da internet em Pernambuco, sobre o turismo de Pernambuco? Como estão? É preciso avaliar esses portais. Estão realmente atendendo às necessidades dos turistas? Porque é um número significativo. Então, vem a Pernambuco apenas cerca de quase 8% apenas organizado por agências de viagens. E 30% vem de forma individual, olhando pela internet e pesquisando na internet. Então, como estão nossos portais? As reservas hoje, 64% de todas as reservas em hotel já são feitas diretamente. Isso vai para o agente de viagem, para o agente de viagem isso vai piorar. E para o setor isso vai melhorar, porque a nova geração que vem aí, ela não está acostumada a ter intermediário, ela está acostumada, eu vou viajar, ela entra para pesquisar o destino, para pesquisar a hospedagem, para pesquisar todas as outras coisas, ou seja, ela é capaz de montar. Você é capaz, dentro com o seu notebook, você montar o seu agente de viagem hoje é esse notebook, com acesso. Agora, nós temos que informar bem. Agora, o que a gente tem que fazer não é só isso. A gente tem que fazer é se preparar para não perder esse cliente. E isso só se faz com formação de mão de obra. Falando um pouquinho dessa reforma que o Porto do Recife vai sofrer aí nesses dias, com a possibilidade de trazermos também os cruzeiros para o nosso estado, isso pode ser visto também com a formação também de profissionais e que os profissionais podem ser formados para melhor receberem esses turistas aqui. Sim, o número de cruzeiros tem aumentado bastante, né? Nos últimos anos registram-se, então, uma diminuição nos valores de pacotes, né, desse tipo de viagens, e cada vez mais aumenta-se. Então, nós estamos aí começando o verão, o aumento então, do fluxo desses cruzeiros marítimos aqui no Porto. E, então, cruzeiro precisa de profissionais os mais diversos, por exemplo, profissionais na área de animação. Então, a universidade, por exemplo, os resorts também. Nós temos, por exemplo, disciplinas na estrutura curricular do curso de turismo voltados ao lazer, à animação, para preparar esses alunos a ser gestor desse tipo de atividade, porque é um mercado bastante promissor. Um dos pontos importantes é justamente fazer com que os turistas permaneçam aqui. Qual o trabalho, por exemplo, que pode ser desenvolvido para que isso aconteça? Não vamos encerrar a questão dos cruzeiros marítimos, porque, veja, eu como hoteleiro eu tenho muita facilidade de falar nisso, porque há uma parcela da hotelaria que é contra esse segmento. Por quê? Porque acha que eles são concorrentes. Primeiro, eu não acho que eles são concorrentes. Isso é um outro segmento de mercado. É um segmento que, impreterivelmente, ele vai ter que existir. E mais, tem um dado, assim, só para você ver como ele não vai parar e vai crescer muito mais. 7,8%, só 7,8% dos brasileiros viajaram de navio. O restante quer viajar de navio. Então, tem produto novo, você tem que ter. A gente tem que fazer nossos portos, ou seja, se na Copa se tiver que trazer navio para dar suporte, ou mesmo trazer navios, porque muitas empresas, a Copa é um evento onde você tem um turismo de incentivo muito grande e que as empresas premiam os seus funcionários, até alocando um navio. Esse navio pode parar aí sem nenhuma concorrência. O setor da hotelaria em Pernambuco não tem medo do segmento de turismo. A gente tem que usar isso, inclusive
para potencializar aquele produto turístico novo, que é o Porto do Recife, que está sendo reformado. E o terminal de passageiro é um negócio importantíssimo, porque o cidadão vai descer ali, ele vai circular. E a população da cidade tem que também circular por lá, tem que ser um negócio que atrai a população, porque o turista não quer ir para um lugar que a população não esteja participando. E você está no miolo de uma história. O Pernambuco é tão rico de história. Só basta o cara parar no navio e você dizer, olha, tá vendo ali aquela sinagoga, é a primeira de todas as Américas. Você sabe que os judeus... aquela ponte, Maurício Nassau, a primeira ponte do Brasil. Você sabe que a comunidade judaica que saiu daqui, um navio se perdeu. Fundou Nova York. Saiu, se perdeu e foi bater no Caribe e esse pessoal fundou Nova York. Quem tem uma história dessa para contar? Quem tem um negócio desse para transformar em produto? Ninguém. Só aproveitando esse gancho aí, Pernambuco tem um potencial turístico muito grande, e principalmente na área de história. A primeira estratégia de marketing foi feita aqui com o boi voador, na época de Maurício Nassau, em 1644. A gente tem a primeira ponte construída no Brasil aqui também, em 1640. A sinagoga? A sinagoga. Nós temos a primeira igreja católica. Isso, primeira igreja católica. Também a questão da... Primeiro curso jurídico. Isso. Tem tantas outras coisas, a gente pode explorar, não é? Somos pioneiros. Então, Pernambuco é pioneiro em muitas coisas, tem uma vasta história e com certeza vai atrair bastante turista. A gente vai dar uma pausa aqui no nosso debate. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do programa Assunto do Dia. Lembrando que no início do terceiro bloco, vamos direto à central de produção, conferir com a nossa repórter Eduarda Feitosa as principais informações na internet sobre o assunto que estamos debatendo hoje e, é claro, as vagas de emprego. Então fique ligado conosco, daqui a pouco a gente volta. Pernambuco está preparado para receber tantos turistas? O estado é belíssimo, tem riquezas naturais maravilhosas, praias muito bonitas, mas infelizmente no aspecto da infraestrutura e no setor de serviços ainda precisa avançar muito para receber bem os turistas. Estamos de volta com o programa Assunto do Dia agora, com o terceiro bloco, o último bloco do programa Assunto do Dia. E o governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife estão iniciando uma ação voltada para as redes sociais com o projeto Curta Pernambuco. Serão investidos R$350 mil e 5 destinos serão priorizados. São eles, Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, Olinda e Caruaru. A ação está sendo divulgada no 39º Congresso Brasileiro dos Agentes de Viagens e Feira das Américas, a ABAV 2011, que também está dando destaque à culinária estadual. E para nos deixar mais informados, ainda mais bem informados com as principais notícias dos portais, vamos direto à central de produção, onde a repórter Eduarda Feitosa está sempre nos deixando bem informados sobre os assuntos que estamos abordando aqui no programa. E, é claro, você também confere as vagas de emprego. É hora do É Notícia. Olá, Felipe. Olá, você que está acompanhando o programa Assunto do Dia. O site pernambuco.com destaca que, de olho nos investimentos de empresas e na chegada de novos empreendimentos turísticos para Pernambuco, a Federação de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco, a FEComércio, vai iniciar a operação da Câmara Empresarial de Turismo, a 7PE, com foco em ações de planejamento estratégico, estatística e capacitação profissional. A apresentação oficial da SET ao segmento turístico ocorreu na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Pernambuco, o SENAC. Outra informação também do site pernambuco.com é a chegada de novas empresas ao estado e as demandas do turismo de negócios, um dos que mais cresce em Pernambuco, tem demandado uma concentração de esforços grande para formar e capacitar profissionais aptos a atuar no setor. Este deve ser um dos principais desafios enfrentados pela Câmara Empresarial de Turismo, a 7PE, implementada pela FEComércio Pernambuco.
O site Observatório BRC destaca que, com o apoio de empreendimentos hoteleiros e turísticos de Porto de Galinhas, a Prefeitura de Ipojuca concluiu os cursos de qualificação profissional em turismo, beneficiando 600 moradores. O projeto, viabilizado por parcerias com o Ministério Público e o IDESP, um Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo, formou profissionais como camareiras, atendentes, garçons, barman, recepcionistas, além de gestores hoteleiros e especialistas em manipulação de alimentos. Dos formados, 80% sequer estavam empregados. Vamos agora às oportunidades de emprego. A Agência do Trabalho do Recife dispõe das seguintes vagas: 6 vagas para motorista operador de betoneira com ensino fundamental completo e salário de R$ 1.085. Uma vaga para auxiliar de contas a receber com ensino médio completo e salário de R$ 900. A Agência do Trabalho dispõe ainda de vagas para portadores de necessidades especiais. Uma vaga para recepcionista atendente com ensino médio completo e salário de R$ 807,40. 2 vagas para digitador com ensino médio incompleto e salário de R$ 580. A Agência do Trabalho do Recife fica na Rua da Aurora, 425, no bairro da Boa Vista. Uma boa sorte para você. Voltamos aos estúdios do Assunto do Dia. Muito obrigado, Eduarda Feitosa. Essa é a nossa repórter, Eduarda Feitosa, nos trazendo sempre informações e, é claro, as oportunidades de emprego para hoje, para que você fique bem informado e saia já procurando o seu espaço no mercado de trabalho. E falar em turismo de Pernambuco e não citar as piscinas naturais é esquecer-se de um dos maiores atrativos aqui do nosso estado. A cidade de Tamandaré e a praia de Porto de Galinhas se destacam na realização desse tipo de passeio. Se você é pernambucano e ainda não fez um passeio pelas piscinas naturais, está na hora de conhecer um pouco melhor as belezas naturais do nosso estado. Vamos continuar aqui conversando com os nossos convidados, nós que contamos com o José Otávio Meira Lins, ele que é presidente da Câmara Empresarial de Turismo, 7PE, e também o professor Luiz Henrique de Souza, ele que é professor do Departamento de Hotelaria e Turismo da Universidade Federal de Pernambuco. Acompanhamos alguns depoimentos nas ruas, as pessoas falando acerca do estado. E eu queria deixar essa deixa aqui para o José Otávio. Olha, é importante a gente dar uma puxada de orelha no Fala Cidadão. Ou seja, o pernambucano ele precisa acabar com essa mania de, ao encontrar com turistas, dizer dois mantras negativos que o pernambucano sempre dizia. Olha, aqui não há o que fazer e cuidado quando você sair para não ser assaltado. Sobre a questão de segurança, eu quero dizer a vocês o seguinte: Pernambuco está em 8º lugar em ocorrência com turistas. Tem muita gente na nossa frente. Mas muita gente mesmo, muitos outros estados, onde o turista está mais inseguro. E quanto a essa questão, não há o que fazer, nós acabamos com isso definitivamente para os nossos turistas, porque hoje qualquer turista que entra numa unidade hoteleira de Pernambuco, ele recebe ou acontece. E, pasmem, Pernambuco, principalmente Recife, a região metropolitana de Recife, nós temos de 10 a 30 eventos culturais por dia. Ou seja, nesse assunto a gente põe apenas 5 a 7 para oferecer a turista. Então, acabem com esse mantra de achar que as coisas vão dar errado. As coisas já estão dando certo há muito tempo. Pois não, professor? Sobre essa questão, é o que eu sempre friso em minhas aulas, o povo nordestino, de uma forma geral, até o povo brasileiro, é um povo muito hospitaleiro, não é? Então, se nós vamos receber uma visita de um amigo, de um parente em nossa casa, a gente costuma arrumar a casa, oferecer uma melhor refeição para eles. Então, nós precisamos levar essa hospitalidade para as ruas também. Não é? Criarmos uma atmosfera em Recife, em Pernambuco, do bem receber o turista, de olhar, né? Aquele turista normalmente é uma pessoa que possui algumas necessidades, né? Porque ele está fora do seu local habitual de residência e nós precisamos nos colocar numa espécie de servidão permanente para esse turista, para auxiliá-lo nos seus deslocamentos, em informações. Nós termos, cada cidadão ter informações e conhecimentos sobre os atrativos turísticos, sobre a história, para a gente poder passar para esse turista e assim a gente criar essa atmosfera de hospitalidade em Recife, em Pernambuco. Muito bem. A gente não pode proceder, por exemplo, como o parisiense. O parisiense, durante certo tempo, ele recebia péssimo turista. Exato. Até que o governo fez uma pesquisa e disse, querido, 87% da renda de Paris e de vocês todos
vem desse pessoal. Então você trate o taxista que se recusava a falar inglês, embora sabendo falar inglês, se recusava a falar inglês. Eles mudaram, começaram a mudar. Quer dizer, quando começou a mexer no bolso ali de todas as... Não é mexer no bolso. Na realidade, já estava o bolso já estava mexido. O bolso já estava mexido, ele dependia, o bolso dele dependia do turista. E a gente tem, como eu disse a você, o turismo ele mexe com toda a sociedade. Ou seja, o cara que senta no meu hotel, ele, na mesma hora ele movimenta 52 atividades. 52 diretamente. Ele sentou numa cama de um hotel, ele já move o cara que vende fruta, o cara que vende carne, não vou dizer as 52, o cara que dá manutenção no ar-condicionado, o cara que vende produto de limpeza. Aí são 52 atividades capaz da sua atividade. Está metida no meio e você nem saber que você está ganhando com dinheiro com o turista. Preste atenção. Tratar bem o turista, ser bem hospitaleiro, né? A Josélia de Afogados, temos algumas participações aqui do telespectador que nos ligou e deixou aqui com a nossa produção. As perguntas, Josélia de Afogados, o estado tem vários lugares lindos, porém, muitos turistas sofrem com a questão da segurança. Que medidas devem ser tomadas para melhorar essa situação que não pode piorar? A Josélia de Afogados. Essa pergunta eu vou encaminhar para o professor tentar responder aqui. Como o Zé Otávio falou, né? Não podemos deixar de garantir essa segurança para os turistas. Então, temos em Pernambuco uma delegacia, em Recife, uma delegacia especializada para atendimento ao turista. Temos verificado também algumas ações para corrigir, pelo menos corrigir alguma ocorrência, né, negativa para o turista. Então, a polícia ela se compromete, ela corre atrás para tentar resolver o problema e assim não termos uma imagem negativa, né, de violência do nosso estado. Eu costumo dizer o seguinte, que uma cidade, um destino que é bom para o turista é aquela que primeiramente é boa para a sua população. Não é? Então, a gente tem assistido aí vários avanços na questão de segurança pública em nosso estado. Então, se a segurança, uma vez boa para a nossa população, também será boa para Professor, eu quero dizer o seguinte, uma das coisas que essa pesquisa da Embratur, que colocou o Recife na 8ª colocação de ocorrências com turistas, ou seja, muito, eu não vou citar as outras, porque parece até que a gente está querendo fazer marketing negativo. Uma das coisas que o turista dizia é o seguinte, eu não me sinto inseguro, o que eu noto é o seguinte, eu não vejo polícia na rua no Brasil. Isso foi feito no Brasil todo. E hoje você tem, justiça se faça, o plano de segurança do governo do estado, é um plano muito bem feito. Hoje, você que anda na rua, que é um cidadão, eu ando muito de bike o tempo todo, você vê a polícia na rua. Ou seja, o volume de carros, sempre tem um carro circulando. Isso é um sentimento que é bom para a população. E como o professor disse, a gente tem que ajeitar tudo para a população. Nós fizemos um trabalho, começamos a subir o morro, por exemplo, pegamos Dona Geralda no Morro da Conceição, ajeitamos o restaurante dela, treinamos o pessoal dela. Então você hoje tem, quem ia lá e dizia aquilo era um boteco, não era um boteco, porque a comida dela é maravilhosa, e você tem hoje. Agora, chama a atenção do pernambucano, que é aquela famosa história que você fez, e você fez a provocação. A gente não pode falar mal das coisas que não conhece. De vez em quando eu pego um pernambucano e boto no canto da parede. Tipo, você já fez o passeio noturno de catamarã pelo Recife? Se prepara que vai vir um Natal aí, ele vai ficar mais bonito ainda. Você já foi na Cachaçaria Carvalheira? Você já foi no Instituto Ricardo Brenan? Olha, eu tenho um posto muito recifense, muito pernambucano no canto da parede. O cara disse que não. Eu disse, não fale, vá lá. Não existe nada igual disso. Em canto nenhum. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa, mas eu queria agradecer imensamente a participação dos nossos dois convidados aqui, o José Otávio Meira Lins, que é presidente da Câmara Empresarial do Turismo, o SET Pernambuco, e queremos agradecer também a presença do professor Luiz Henrique Souza, que nos atendeu muitíssimo bem aqui, o professor do Departamento de Hotelaria e Turismo da Universidade Federal de Pernambuco. Eu só queria registrar aqui algumas participações de algumas pessoas, mas infelizmente por motivo de tempo a gente não vai poder, né, dar mais espaço, mas Joana Dark de Jaboatão dos Guararapes, ela perguntou, existe algum curso na área de turismo que seja gratuito para a população de baixa renda? O Sadraque Santos de Beira Rio, por que não existe um programa aqui em Pernambuco onde incentiva a população a frequentar museus? Existe.
Alberto Moraes de Ibura, quanto à rede hoteleira, o Estado tem hotéis suficientes para receber os turistas? Tem. Acho que não. Mas enfim, essas questões a gente pode tentar responder a vocês através das nossas redes sociais. Então fique interagindo conosco, né, durante todos esses programas para que a gente possa também responder aqui. Você pode visitar e encontrar essa resposta. Um forte abraço para você. Eu queria agradecer imensamente aos nossos convidados, mas infelizmente chegamos ao final. Um abraço para todos aqueles que nos assistiram e lembrando que temos um novo encontro marcado na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. Um forte abraço para você, um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.